Fala, doutora Paulinha. Obrigado pelo atendimento. Tudo bem? Fala, garoto! Tá me ouvindo bem aí, Eliabe? Não tô te ouvindo direito, não. Tá travando? Não sei se é a minha ou é a tua. A minha conexão aqui tá legal. Tá travando, tá travando. Vocês conseguem ver? Eu vou, sabe? Aguenta aí. Cadê ele? Deixa eu esperar um pouquinho. Só uns instantes aí, pessoal, que o Eliabe já volta. Cadê ele? Ainda não. Ainda não. Vamos lá. Esperem só uns instantes aí, pessoal, por favor, que ele já retorna. A gente tem muita coisa para conversar. Eu vou mandar uma mensagem para ele no WhatsApp aqui. Deixa eu ver. Vamos! Cadê o cara? Acho que ele não consegue entrar de novo agora. Ai, 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 coisas da internet. Enfim, aí, agora ele vem. Bora? Deixa eu ver. Ô Maguilão, meu parceiro, por onde tu anda, irmão? Deixa eu mandar mais uma mensagem aqui para ele. Vamos. Guilhermão, seja bem-vindo. Galera, eu peço a colaboração de vocês só por uns instantes aí até o Eliabe conseguir a conexão dele lá, voltar. Agora eu mandei mensagem para ele no WhatsApp, ele também não viu. Não chegou para ele. Eu acho que ele está com problema de conexão. O Eliabe tem uma contribuição muito legal para passar para a gente aí. É um cara que está bom tempo, apesar da idade, está um bom tempo no futsal. Uma experiência fora do Brasil. Tem uma ótima experiência com liderança. Acredito que ele vai passar um pouco dessa expertise e vai fazer um bem tremendo para a gente. Deixa eu ver. Ó, ele reiniciou a internet lá agora. Vai. Deixa eu ver. Pô, que legal. Quem, Silvana, é a Silvana, minha veterana da faculdade? Será que é ela mesmo? Meu Deus, aparecem as pessoas aqui que a gente nem sabe. É ela sim. Agora foi. Agora tá me Fala, ouvindo? garoto. Agora Tô te vai. vendo bem agora. Agora vai? É, tudo.
Como eu tô Tá em bem Santa não, né, cara? Catarina, graças a Deus deu certo. Hã? É como eu tô em Deu Santa certo agora? Catarina. Eu tô em Santa Tu tá Catarina. onde? Eu tô em. É porque minha família mora em Tubarão, Santa Catarina, né? Ah, tu é de Tubarão, entendi. Na verdade, eu nasci em Entendi. São Paulo, né? Mas faz muito tempo que a minha família mora em Santa Catarina. Tá, e como pintou o futsal na tua vida? Então, foi assim, tentei jogar, né? Não era bom, não. Eu joguei futsal na DFT, que é a Associação de Futsal de Tubarão, que hoje é o Tubarão Futsal, né? Até o Sei. Sub-17. E aí, no último ano, eu já fazia faculdade, e para eu conseguir manter minha bolsa, eu teria que executar algum cargo dentro do clube, para poder justificar a bolsa, né? E como eles estavam sem treinador do Entendo. Sub-15, como eles estavam sem treinador do Sub-15 na época, eu já fazia educação física, eles me colocaram, tá entendendo? Assumiu. Eu assumi, só que no começo era para assumir somente um mês, né? Era para ficar um mês ali Que cobrindo ano até isso? Que ano? isso em 2015. 2016, quer dizer, 2016. Enganado. 2015 foi o último ano que eu joguei. 2016. Em 2016 eu tinha 18 anos, completei 18 anos, aí eu ingressei ali na DFT pela pessoa do Eduardo Rigotti, que é o presidente, né? Que foi quem me colocou, junto com o Thiago Aham. Panga, que é o treinador que trabalhava com o Marcos Sorato agora lá na China de preparador físico. Que legal, cara. E tu já começou desde o início, já comandando as equipes. E Isso, qual aí a eu comecei. sensação de liderar desde, pô, garotão ainda? Porque eu tenho as minhas experiências e a maneira de agir, mas eu quero saber de ti. Qual a tua sensação? Tu teve insegurança na hora que assumiu? Como é que tu lidou com isso? Seja sincero e Então, fale mesmo. Éder, assim, ó, a gente dizer que a gente não fica inseguro é mentira, sabe? Eu tinha 18 anos na época, Exatamente. né? Tubarão é um time que sempre teve fortes equipes de base, só que eu tive um apoio muito grande do Panga, ele era meu treinador, e aí quando eu fui pro 17, ele que era o cara que me dava uns toques, sabe? Ó, às vezes você pode melhorar nisso aqui, nisso aqui. Eu comandava o time, mas ele me ajudava Um demais, sabe? mentor. Me dar confiança isso. Ele foi o meu mentor, assim. E eu sempre estudei muito, gostei sempre de estudar. Então, eu tinha o Daniel Júnior, que, por exemplo, assim, ó, o Daniel Júnior, que é o treinador do Joinville, agora adulto, né? Pô, Ele, que é um cara, esse é meu parceiro. que é um cara que Esse é me meu ensinou irmão. Esse futsal. é fera. Quando eu jogava aqui em Capivari, isso que eu tinha 14, 13 anos, ele era o treinador do Sub-20 Capivari. Ele passou por Capivari. Então eu sempre ia nos treinos assistir. Então eu tinha uma ideia, tinha já um modelo de jogo que eu gostaria de seguir, que era como eu jogava. E a partir dali eu fui criando as nossas experiências. Como era uma equipe de baixo investimento, era uma equipe que foi formada a partir de uma peneira, não se existia uma pressão tão grande em relação a nível estadual. Existia uma pressão a nível Entendo. regional, de que Tubarão mantivesse aquela hegemonia regionalmente. Conforme foi passando o Para tempo, eu errei joguinhos e muito. tal. Eu errei muito, assim, ó, tipo, às vezes pulava algumas etapas que hoje eu não pularia, mas era inexperiência, né? E o Eduardo Rigotti, que é o presidente de lá, sempre me deu muita confiança, sabe? Ó, faz as coisas do jeito que você quiser, você é o responsável, eu vou te cobrar como tem que te cobrar, mas o time é teu, você vai colocar, inclusive, o filho do Eduardo jogava no time, que o Eduardo Rigotti tem dois filhos, um que é goleiro e um que joga no adulto hoje do Tubarão. Em momento nenhum ele exerceu pressão para colocar A ou B, ele deixou livre. E eu tive muita ajuda dos pais e do Léo Aguiar, que era um cara que foi para fazer scout, também era um estagiário, assim, e virou meu parceiro. Ele dava a preparação de goleiro, ajudava na preparação física, e aí eu fui indo atrás de conhecimento, né? E como que tu lidava com essa relação pai, clube, atleta, comissão técnica? O treinador é o mediador de toda essa situação. Então, aqui a gente, por exemplo, no Sub-15, os pais já são um pouco mais afastados, né, Éder? Por exemplo, os pais já não vão tanto em jogos, não é todos os pais que vão. Só que existe ainda essa influência dos pais nos meninos, né? E o Eduardo Entendo. deixou muito claro, eu tinha muito respaldo do Eduardo e do Panga, que era o treinador do 17, de dizer assim, ó, quem você quiser escolher para jogar, vai jogar e não tem problema nenhum, sabe? Eu tinha os pais que Autonomia me completa. ajudavam ali. Assim, os caras me deram um respaldo muito grande, sabe, Ed? Então, como no Sub-15 não tinha tanta essa influência dos pais, para mim essa questão foi um pouco mais tranquila, né? Eu tô tentando, eu tô agora sim, coloquei aí. Tô com o computador aqui em cima e tava me chamando a atenção. Tem que fechar isso aqui, senão o cara fica olhando. O cara perde concentração, né? Perde. E agora me fala o seguinte, depois disso, passou por onde? Então, Éder, aí em 2016,
No mesmo ano, na metade do ano, o treinador Vitão, que é o treinador de Jaraguá hoje, voltou a trabalhar em Jaraguá. Ele era o treinador do Sub-11 e Sub-13. E nesse caminho, eu fiquei com a categoria 11, 13 e 15 no mesmo ano. Isso a partir de julho ali. Junho, julho. Aí sim a influência dos pais era muito maior, né? Isso no Tubarão, em 2016. Em 2017 eu segui no Sub-15, aí apenas com o Sub-15. Em 2018 trabalhei no começo do ano no Sub-17 e a partir do meio do ano no 17 e Sub-20. Então, nesse meu tempo em Tubarão, eu treinei desde o Sub-11 até o Sub-20. E trabalhando junto do adulto ali com o Gordo, né? Que é um teu amigo que tu sabe que é um cara sensacional, né? Demais. E agora me fala o seguinte aqui, qual a faixa etária mais difícil de se trabalhar? Então, Éder, eu acredito que é o Sub-15, porque assim, ó, no Sub-11 e 13 você tem a influência dos pais, mas se você souber lidar bem com isso, fica tranquilo. Agora no 15, os meninos estão naquela dúvida que se vão trabalhar, se vão seguir essa vida mesmo, tá entendendo? Então, você manter focado, e a gente era um time que não tinha ajuda de custo para dar para os meninos. Os meninos só jogavam, então você conseguir continuar os meninos motivados. É porque aí já chega a parte que querem ir para festa, que já às vezes alguns têm que largar. Pô, é difícil, né? Você manter eles motivados nesse foco, e assim, é uma idade muito perigosa, né, Éder? Nos dias que a gente vive hoje. Total. Você tem que saber muito as coisas que você faz. Por exemplo, existem outros caminhos que são mais fáceis. Então, você manter o guri motivado para poder seguir jogando, ver que ele pode ter um futuro jogando, pode conseguir uma bolsa na universidade, ou aquilo ser uma coisa que vai formar um cidadão melhor para ele ser, eu acho que é o fator mais complicado que tem. Essa distância dos 14, 15 anos ali, que é que ele vai escolher. Vou trabalhar, vou estudar, vou fazer outra coisa, ou eu vou seguir jogando. Então, essa eu achava foi a parte mais desafiante que teve ali nesse meio do caminho. E tu quer ver uma coisa, Leb? Tem um negócio muito legal nessa situação, que é o seguinte. O menino com 15 anos, 16 anos, 17, eu conversei com o pai uma vez, ele me pediu um conselho. Se ele ia jogar fora, eu moro em Araucária, região metropolitana de Curitiba. E o menino ia jogar em Curitiba, num clube grande aqui. E aí ele me perguntou, eu falei, cara, eu não levaria minha filha teve até a oportunidade de nadar num clube grande aqui, eu falei, não vou. Pô, nova, muito tempo, é difícil para todo mundo conciliar a escola, não havia condição para isso. Se ele tinha condições, tanto é que levou o menino. Mas eu disse assim, tu vai fazer ele tinha 11 anos, se não me engano, o menino na época, e eu disse para ele, pai, tu vai levar ele agora. Tu tá apostando nele, né? Sim, vou fazer de tudo para ele ser jogador. E eu disse assim, acredito nisso. Eu quero ver lá na frente. Ele disse assim, não, lá eu vou deixar ele escolher. Não, não é deixar ele escolher. Eu quero ver quando ele estiver deitado em casa. Ele se frustrou já, porque a maioria se frustra, não deu certo num, não deu certo no outro, e ele continua acreditando. Aí ele vai jogar aqui nas escolas do município, vai ganhar uma bolsa bem pouquinho, vai chegar cansado do treino, vai se jogar todo suado no sofá, a tua esposa vai vir, vai cobrar dele, para que ele largue, porque ela não aguenta mais aquilo ali, e eu quero ver se tu vai bancar nessa hora lá. Agora é fácil. Agora porque pra ti, tá inflando o teu ego. Eu quero ver lá na frente lá. Quando o menino sonhar ainda com isso. Quando for um desejo dele. E aí vai estar mais vivo ainda, porque ele está confrontando aquelas coisas do acesso às coisas fáceis da vida, baladinha, menina, tá começando a descobrir essas coisas, mas ele ainda quer jogar. E aí ele tá cansado, tá incomodando em casa. Eu quero ver se vocês vão apostar no cara nessa hora. Aí é a hora difícil, né? Agora é fácil. Aí é a hora difícil. 16, 17 é a hora difícil. Exatamente, cara. Porque começa assim a exatamente. Os pais, por exemplo, porque como a taxa de jogador que vira adulto ou vira profissional é muito baixa, né? Muitos pais falam, larga, deixa o menino lá, bota esse menino para trabalhar, bota esse menino para fazer outra coisa. Exatamente. Então você conciliar essa parte é muito difícil, tá entendendo? Porque vários pais largam, não, você não vai jogar, você não vai perder tempo. Que eu entendo, é compreensível, tá entendendo? Porque é uma taxa muito total. Pequena. Mas nós, na função de treinadores e líderes, a gente motivar e fazer, às vezes, alguns pais entenderem que aquela é uma oportunidade boa para o menino, nem que talvez nem vire jogador, mas de arrumar uma bolsa na universidade, arrumar alguma coisa, que é esse caminho mais complicado. Né? É difícil conciliar isso aqui. E sem falar que a questão da motricidade, do gesto motor, é a fase do estirão com 15 anos. É a fase onde mentalmente eles não estão tão acima quanto fisicamente eles já estão. Fisicamente eles estão um pouco acima do que mentalmente eles estão.
Então, talvez seja até mais difícil essa capacidade que eles têm das crianças de... Pô, é a hora que bate, quebra copo, que... Sabe? Que fica estabanado, descontrole. Ainda mais com o menino, é normal isso. Você falando isso assim, Éder, até, por exemplo, eu sempre... E, por exemplo, eu tô com 22 anos hoje, né? Hoje vai completar 4 anos que eu trabalho com futsal. A parte ruim disso é que a gente é inexperiente. Cometi vários erros de parte de decisões, alguns modelos de treinamento que às vezes eu vi uma coisa, eu me enganava muito no assim, pô, o time grande lá tal faz, eu tenho que fazer igual. E não era assim. Hoje eu entendo. Né? Que um facilitador para mim era o quê? Porque, por exemplo, eu com 18 anos treinava um menino de 15. Eu sabia o que passava na cabeça do cara. Porque eu vivia 3 anos antes ajuda. Ali, sabe? Então ajuda, às vezes, de poder entender como é a cabeça do cara. Agora, a parte de confiança da criança, eu vejo que assim, ó, nós como treinadores de base, a gente tem que querer fazer o atleta crescer e ele prosperar, tá entendendo? A minha função como treinador de base era fazer os atletas melhorarem. Eles têm momentos legais na vida para eles poderem viver. Se eu encher o guri de confiança e naquele ano... Às vezes o guri nem vai virar jogador, sabe, Éder? Mas, pô, ele contar as histórias quando ele for adulto, contava, pô, quando eu tinha 15 anos lá, nós jogamos campeonato, fomos campeão. Então, esses momentos que o atleta tem que querer viver, sabe? Se ele vai virar profissional ou não, é a coisa que mais você vai fazer. Emoção positiva. É, bem isso, Éder. Sim, e você que... Despertar a emoção positiva é a grande sacada, né? Porque você tem muito mais coisas ruins do que boas para oferecer para o menino, tá entendendo? Às vezes o rapaz que com 16 anos, pô, o outro já tá trabalhando ganhando um salário mínimo. O menino tá ali ganhando 200, 300 reais. Então você saber usar isso para motivar, que é a fase mais complicada, né? É verdade. E é difícil a gente ter essa... É que a gente não consegue identificar com 100% de acerto e ser assertivo o tempo todo a respeito do que sente uma pessoa, do que sente um menino e compreender as nuances que ele passou para chegar até ali. Principalmente de 15 anos que aflora os sentimentos, aflora a vivência que eles têm, as dores, as alegrias, enfim, é muito difícil. Mas eu tenho certeza que o papel que nós como líderes temos é esse que é despertar emoções positivas para fazer com que eles tenham essa capacidade de confiança. Resistir a isso, né? Olhar para ti. Como? Resistir a isso, né? A passar por essa fase, né? Com essas emoções positivas. Exatamente. Superar, exatamente. A emoção positiva é um gatilho mental que faz com que ele continue ali alicerçado. Desenvolve a resiliência, desenvolve a capacidade do foco, da meta. Só emoções positivas é que geram isso. Mas a gente não consegue, dificilmente a gente vai perceber alguém sem uma emoção positiva ter uma meta, ter algo traçado, um planejamento traçado para se desenvolver. Não tem como. E agora me fala, e depois de 2018, tu foi para fora do Brasil já nesse momento ou não? Não, então, aí o que aconteceu? Como eu cheguei a trabalhar com o Guilherme Verde, que é o treinador da Sueva hoje, né? No primeiro ano dele como treinador na Liga Nacional, eu não ficava dentro da quadra, mas ajudava, auxiliava eles nos treinos. Então, essa foi uma fase muito boa para mim também. Isso em 2017, né? 2017 para 2018. Entendi. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter mais contato com os adultos, porque depois eu fiquei só no 15 e 17, depois no 17 e no 20. Então, começou essa transição de eu querer auxiliar um treinador. Trabalhei com o Guilherme, com o Gordo, né? Que aí a gente conseguiu sagrar campeão ali em 2018, ali do Campeonato Catarinense, né? O Gordo fez um trabalho espetacular, então eu acompanhei toda essa transição. E eu comecei a ver o futsal, por exemplo, a querer almejar mais trabalhar com a parte adulta, sabe? Com atletas adultos. Porque eu pensava que assim, ó, eu conseguindo entender como que os jogadores chegaram lá, porque tem vários fatores, né? Seria melhor para mim trabalhar com a base, sabe? Então trabalhei com jogadores como Marinho, Charuto, caras que passam a experiência pra gente de que eu começava a ver algumas situações de maneira diferente, sabe? E aí em 2019, eu recebi a proposta para trabalhar com o Cassiano, né? O Cassiano era treinador de Joaçaba e o Cassiano foi para Cascavel. Né, nesse projeto novo aí em Cascavel. E aí eu tinha uma situação muito boa financeira em Tubarão. Do lado da minha casa, né? Eu moro em Capivari, que é uma cidade que fica 6, 7 quilômetros de Tubarão. Conheço. Então, só que assim, eu precisava... Eu conheço até Braço do Norte, velho. Até Braço do Norte. É a terra do amador aí, viu? Orleans, Braço do Norte, São Diego, isso tudo aí. Então, aí de 2018 para 2019...
eu tinha a condição de permanecer no 17-20 de Tubarão, né? Que era uma situação muito boa para mim. Sou até hoje amigo do Batista, do Eduardo, os caras que continuam ali. Mas eu queria um desafio para mim, tá entendendo? Sair de casa e trabalhar com um Entendi. treinador que, por exemplo, o Cassiano tem as ideias totalmente diferentes do que eu fui ensinado a Espetacular. ter. Tá entendendo? Tem as ideias totalmente diferentes. Não quer dizer certo ou errado, mas tem totalmente diferente. Então eu fui trabalhar com o treinador para que... E assim, eu falo isso direto, eu até converso com o Rafa, que é o Rafa Royal, conversou com você, né? O Rafa Martins. Que me ensinou muito, por quê? Porque eu comecei a ver o outro lado das coisas. Comecei a saber que a parte mental do jogo é muito importante, que é a coisa que o Cassiano estudou bastante. Total. O Cassiano tem um jogo de posse Fundamental. que é totalmente oposto à ideia que eu planejei aqui em Tubarão. Então, depois que eu trabalhei com o Cassiano, a experiência de trabalhar como auxiliar dele, eu comecei a ter uma visão totalmente diferente das coisas. Então, eu trabalhei na Liga Nacional no Tubarão e no Cascavel. E aí, em Cascavel, eu fui aprendendo a como lidar com esse novo tipo de ideia, sabe? Trabalhar apenas com adulto, porque minha função em Cascavel era apenas ser auxiliar do adulto. Querer ajudar o Cassiano a ter os questionamentos certos e conseguir ter uma elevação no nível da equipe. Então, para Cascavel, eu fui o único... no ano, eu era o único cara que era somente auxiliar do adulto. Eu não fui com nenhuma mais função, porque normalmente o auxiliar é o treinador do 20, o treinador do 17, né? Eu, para Cascavel, integrado. Apenas como auxiliar do adulto. E eu sou totalmente grato ao Cassiano, porque o que ele me mudou como pessoa, Éder, sabe, os pensamentos de como pessoa, de não se vitimizar, sensacional, a saber, porque, por exemplo, ele sempre falava para mim, ele, tu tem que fazer eu acreditar no que tu fala. Não adianta só vir falar para mim. Tu tem que arrumar uma maneira de vir atrás e eu poder acreditar no que você fala. Me convença! Então, mas por que é interessante isso, Éder? Porque a gente passa por esse processo mental. No primeiro momento a gente se irrita, né? Pô, o cara não tá querendo ouvir minha ideia, tá. Depois que passou tudo isso, eu comecei a entender que aquilo me melhorava demais como pessoa. Porque realmente eu, como assistente, deveria convencer ele a fazer determinadas coisas, trazer vídeos, trazer outros fatores que levassem ele a mudar de ideia. Então foi uma experiência muito incrível. E aí eu permaneci até outubro de 2019, que aí eu tive uma proposta para trabalhar no Emirados Árabes, né? Que quem me indicou foi meu primeiro mentor, que é o Thiago Panga, que era assistente do Marcos Sorato. O que ia fazer o projeto agora em Criciúma, né? Que é ter o time em Criciúma. Então era mais ou menos isso. Inclusive aí, o Sorato vai estar com a gente agora na quinta-feira. Quinta-feira às 9 vai ser o Marcos Sorato. É imperdível. Então vocês que estão aí vendo. O pessoal tá falando para mandar um abraço para o Orleans, um abração para o Orleans. Eu joguei lá quando foi, em 2007. Eu era treinador de Canoinhas, nós perdemos de 4-2, se não me falha a memória. Acho que foi 4-2. Exatamente. Não, perdemos de 4-2 aí. Essas cidadezinhas assim, o amador é muito forte, viu, Éder, aqui, né? Futsal amador. Muito forte. São Ludgero. Muito forte. Muito forte. E são cidades assim que respiram e vivem isso. Aliás, Santa Catarina tem uma característica que é mais forte o futsal por causa dessas nuances. Diferente do Paraná, que tem os clubes grandes do futebol, do Rio Grande do Sul, que não se fala, nem se fala. Mas Santa Catarina não tem tanta essa visibilidade dos clubes de futebol de campo, e aí a força do futsal fica muito grande. Olha, tu falaste agora que a importância que tem, por exemplo, joguinhos, Olesk, essas competições aqui, fomentam o esporte nos municípios. É importantíssimo isso. Agora fala uma coisa aqui, Liab, qual a maior dificuldade tua por ser jovem que tu enfrenta? Tu enfrenta preconceito? Então, Éder, no começo eu achava, por exemplo, assim, eu tenho até algumas histórias engraçadas, né? Porque, por exemplo, eu já dirigi equipes contra treinadores que tinham mais tempo de carreira do que eu tinha de idade. Entendeu? Só que, eu sei como é isso aí também. Só que eu sempre levei no seguinte, eu tinha que fazer eles me respeitarem. O meu trabalho é mostrar isso. Não discutir com alguém, querer achar que os caras estão de preconceito comigo. Todo mundo que por exemplo, teve pessoas que, e assim eu digo, teve muito mais treinadores experientes que me ajudaram do que me atrapalharam. Tá entendendo? Vários caras que depois de jogos falavam algumas coisas pra mim. Entendeu? A gente às vezes fica nessa da cabeça, porque eu sou novo, os caras vão me contestar. Eu tinha na minha cabeça assim, Éder, todo mundo é contestado. Do nível mais todo alto mundo. do nível mais baixo, existe contestação. Eu contestado quando eu erro em algum jogo, né? Os caras vão vir, porque o Eliab é muito novo, porque é inexperiente. Do mesmo jeito que às vezes quando um treinador experiente erra, os caras, mas já tá velho, já tá ultrapassado. Tá, já passou da conta.
Então eu não fico ligando isso aí. Eu acho que a gente, como treinador, tem que ter impacto dentro do jogo, né? E esse trabalho vai fazer a gente ser respeitado, tá entendendo? Porque contestação tem em todo Concordo. local, né, Éder? Assim, a minha maior dificuldade que eu tinha era, no começo, era não... Como é que eu posso fazer? Sobrecarregar de ideias o time. Porque eu tinha muita coisa na minha cabeça, tinha vários modelos de jogo, tinha vários tipos de defesa, e eu queria sobrecarregar. Informação, muita informação. Muita informação, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu queria que meu time marcasse quadrante no começo, porque eu vi o time do Daniel marcar quadrante, o Daniel Júnior, e queria copiar. E o Panga uma vez falou pra mim, mas como é que você, num processo de formação, os jogadores nem sabem marcar individual ainda, se quer ensinar a defesa quadrante. Então, esses erros que eu cometi demais no começo. E assim, Éder, eu penso, né, comigo. Cada treinador vai ter seu jeito, sabe? Eu tenho meu jeito, eu sou despojado, Exatamente. eu gosto de dar risada, eu vejo que, óbvio que sempre tem que haver um limite nessa parte da liderança, mas eu posso ser um líder que seja mais carismático, do mesmo jeito que um cara pode ser líder da maneira um pouco mais general, mais correto ali, no dizer da palavra. Então eu tenho o meu jeito de trabalhar, sabe? Eu sou um treinador jovem, um cara alegre que dá risada, cobra na hora que tem que cobrar. Se alguém quiser contar com o meu trabalho dessa maneira, ok. Se achar que outra maneira de trabalhar é melhor, use os outros treinadores que têm essa maneira de trabalhar, entendeu? Justo. Eu sigo à frente, eu respeito muito isso, sabe? Óbvio que tenho vários defeitos, né, Éder? Tenho vários defeitos como todo mundo tem. Às vezes eu brinco demais, eu sou um cara falador, né? Às vezes converso demais, mas eu creio que esse é o jeito do Eliabe de ser, tá entendendo? Tem que corrigir, adaptar para determinadas situações, mas esse é o meu jeito, cara, e não adianta mudar, né? Exatamente. E sobre liderança, o perfil de liderança é possível que todo mundo é líder. Todo mundo é obrigado a liderar um dia, nem que seja a si mesmo. Aliás, a parte mais difícil é liderar a si mesmo, liderar os seus sentimentos, as emoções, dominar sobre si mesmo. E existem líderes como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Baden-Powell, Winston Churchill, e todos eles são diferentes uns dos outros, com características, olhe, assim, uma diferença exorbitante assim, entre eles. O que, pra gente, só nos dá certeza de que não importa a característica, o que importa é o valor que tu tem, os valores que tu tens, aquilo que tu acredita e a maneira como tu te comporta à frente disso. Liderar é mais um processo de ação do que posição. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alexandre Sobane, meu parceiro. Fabiano Silva tá por aqui, melhor preparador físico do sul do mundo. Então, outra Colorado. Coisa, que assim, eu sou abençoado porque eu só trabalhei com gente fera, cara. Por exemplo, de preparador. Só os caras. Eu trabalhei com o Fabiano. O Fabiano chegou a com o Rafa agora. Comigo, né? Com o Rafa, com o Márcio Batuta, que é um cara que tem experiência internacional. Então, eu sou abençoado, sabe? Eu, com 22 anos, consegui aprender demais com esses caras. Por quê? Porque absorveu um monte disso aí. Muito, cara. Exatamente. O pessoal tá pedindo para te mandar um abraço pro Galeto. Então, manda um abraço pro Galeto aí. Galeto. Tô falando que tu é fera. O pessoal da minha cidade aqui, o pessoal... Tem uns corneteiros aí, amigo meu aí, mas os caras são muito parceiros. Graças a Deus tenho bastante amigos espalhados aí por bastante lugar, cara. É bom isso, né? Eu falei, não sei se ele tá aqui, a gente falou em joguinhos, eu lembrei, na hora que a gente falou nos joguinhos, ele entrou. O Agostinho Ferrari, que é o papa dos joguinhos aí em Santa Catarina. Ele é o cara, não sei se tem alguém que ganhou mais joguinhos do que ele. Se tem, cara, ele pode falar, Renato, se não tem... Eu acho que ele e o Renato... Ele e o Renato, é verdade. Os dois, verdade. Ele e o Renato, verdade. Ambos. Renato, não sei quem ganhou mais, mas é parelho. Bom, o Renato voltou ano passado, ganhou o Alesc e os joguinhos, ele e o Vitão agora. Ganhou de novo. Os caras são papa joguinhos. O Agostinho ganhou de novo? O Renato? O Agostinho estava trabalhando na prefeitura. O Renato ganhou. Renato ganhou joguinhos abertos de novo agora. Sempre os dois. Olha que legal. Eu já combinei com ele, a gente tem uma resenha aqui também. O que tu acha importante trabalhar? O que é mais importante na formação do jogador? Na formação de um cidadão? A gente pode colocar de maneira global mesmo. A formação específica do esporte ou a formação global como ser humano? Então, eu acho que o esporte em si, Éder, isso é uma opinião minha, né? É uma coisa que eu sempre gostei de deixar muito claro nos meus times, é que assim, o jogo não é justo, da mesma maneira que a vida não é justa. Não é. Tem justiça. Se eu falar que eu sou um treinador justo, isso é a minha opinião, tá, Éder? Respeito quem discorda. Por exemplo, se eu falar que eu sou um treinador justo, o teu justo é diferente do meu, cara. Tá entendendo? É muito subjetivo, né?
É que assim, ó, por exemplo, você Concordo. fala, pô, eu vou trabalhar da maneira mais justa possível e tal. É uma coisa complicada porque na vida também é assim, sabe? Então eu vejo que a gente, como líderes, isso tanto na base, muito forte na base, em todas as categorias, é que a gente tem que ter impacto na vida das pessoas, sabe? Todo mundo, eu tenho que ter algum tipo de impacto na vida das pessoas. Aquele cara tem que passar por mim e eu tenho que melhorar alguma coisa nele. Não importa se vai ser um aspecto tático, um aspecto psicológico, eu tenho que melhorar alguma coisa na vida daquelas pessoas, sabe? E às vezes são gestos simples, né? Às vezes o cara poder entender a função dele dentro de um clube, porque o Cassiano fala demais isso, né? O clube às vezes é muito parecido com uma empresa. Pô, às vezes vai ter situações injustas na empresa que eu vou trabalhar quando eu Igual. for adulto e tudo, entendeu? Então eu tenho que saber entender, saber respeitar esses tipos de situações para poder lidar. E eu penso sempre nisso. Todos os atletas que passaram por mim, eu quero ter um impacto na vida deles. E falo isso no adulto também, tá, Éder? Porque às vezes tem muitos treinadores, às vezes o jogador chega no adulto e o treinador do adulto, como tem pouco tempo, porque se existe pouco tempo para trabalhar, parece que é muito, mas é Pouco pouco tempo. tempo, né? É pouco. Eu trabalhando em Cascavel, eu sempre falava isso. Eu tinha que tentar ajudar as coisas que o Cassiano não tinha tempo para poder fazer. Porque no Paraná, você sabe, você convive muito aí, você não tem tempo no meio da temporada para consertar nada. Então, por exemplo, no Cascavel, fazia muitos treinos específicos com pivô, pegava o ala, vamos treinar esse tipo de situação. Que é uma situação que você, como treinador global, não consegue trabalhar, né? Então, eu acho muito Não importante isso. consegue. Na parte do cidadão, é entender que isso não é justo, sabe? A vida não é justa. Por exemplo, eu tenho que saber entender as situações e querer resistir a isso, né? Eu tenho que ser resiliente, eu tenho que resistir. Aconteceu um problema, eu passo por cima, volto a trabalhar de novo. As coisas estão boas, volto a trabalhar. Porque nada, não importa como as coisas acontecem, importa como a gente reage, né? Existe até essa frase aí que eu acho que É fundamental. muito verdadeiro, né? Completamente. Isso tem muito a ver com os sentimentos. Normalmente, quando a gente é questionado e se sente afrontado por algumas escolhas, o juízo subjetivo, até por uma defesa mesmo da gente, a gente se sente ofendido. O que a gente faz? A gente reage segundo as nossas emoções. E aí onde talvez mora o maior perigo de todas as coisas. Porque a gente deve responder segundo aquilo que a gente acredita antes das emoções. As emoções é um painel de controle, elas formam um painel de controle que determina como a gente está momentaneamente. Pô, eu tô com raiva, eu tô com sede, eu tô com fome, é muito ligado aos instintos mesmo. Eu tô com irado, eu tô feliz, eu tô triste, eu tô chorando, eu tô sorrindo. Essas emoções, elas só determinam qual é o teu estado atual. Atual, é isso Agora, mesmo. ela não abala as tuas escolhas em hipótese alguma. Por isso que a gente precisa ser resiliente. E o treinador, o líder, ele é um guardião de valores. Porque se tu tiver estabelecido os valores lá no início da tua jornada, esses são os meus valores, gerar emoção positiva, eu tenho certeza que o processo de confiança, aceitação, envolvimento, engajamento de todos vai ser muito maior. Mas não é muito fácil não, é difícil. Por isso que é importante tu ter sempre a tua essência de ser verdadeiro. E bem como tu disse, o giz é muito subjetivo, porque e se o cara treinou direito e por uma escolha do treinador deixou o cara fora e o cara tá voando? E É existe isso assim, escolha! né, Éder? É que, por exemplo, assim, ó, vou te contar até um caos que aconteceu bem no começo comigo, em relação a isso de justiça, né? Por exemplo, eu botei sempre Uhum. o valor que, ó, quem não vir treinar um dia antes do jogo não vai jogar. Não importa quem seja, não importa quem seja. E eu achava que isso era justo, certo? Aí, beleza, fomos pro mata-mata da competição, um guri teve um problema lá, e eu, não, e eu não levei o cara pro jogo. E a gente foi desclassificado, certo? E não, Putz. talvez, mesmo que eu tivesse levado o Grant, fosse desclassificado. Mas, por exemplo, às vezes eu fico pensando assim, ó, será que um cara E que, se pô, o o cara, cara. não, eu fico pensando assim, ó, será que foi justo com outros jogadores? Porque esse cara ia ajudar eles a subir de um nível. Talvez algum daqueles jogadores não tenham progredido porque não passaram de fase. E talvez aquele guri tá no jogo seria o mais justo, porque iria ajudar os outros. Não sei se está conseguindo me entender. Então, assim, ó, Total. Mas todo mundo passa então, por isso. assim, ó, então a gente tem que ver o que é punir o jogador e o que é punir o time. Talvez hoje eu puniria o jogador. Faria o cara pagar uma penitência, levar uma multa e não puniria o time, porque naquele momento eu puni o time. E eu tenho muita noção de que assim, ó, eu erro e vou errar muitas vezes ainda, como todo mundo erra. Então é a gente levar essas experiências passadas para no futuro a gente tomar melhores decisões, tá entendendo? Então eu sinto muito isso porque é uma coisa que fica marcada na cabeça, sabe? Porque a minha consideração de justo ali naquele momento foi talvez errado.
Se tu voltasse no tempo hoje, o que tu faria de diferente? Cara, assim, ó, decisões de jogos tem várias coisas, né, Éder? Como você também, né? Vocês, pô, no momento ali da Meu competição, Deus do céu! Na eu, vida? então, Éder, uma das coisas que eu faria diferente, talvez eu teria me dedicado mais à parte psicológica antes, porque era uma coisa que eu não acreditava muito, entendeu? Então, Concordo você vê hoje contigo. o caso do Daniel Júnior, que foi treinador da seleção olímpica, né? Que foi campeão dos Jogos Mundiais de Juventude. Eles utilizavam a psicóloga direto no treino. Pô, eu não tenho condições financeiras de ter uma psicóloga, mas pô, eu posso estudar um pouco mais aquilo. Então, eu teria estudado um pouco antes, tá entendendo? Agora, eu, Isso cara, sou aí. um cara abençoado, e até esses dias um treinador eu tava conversando com um treinador que é amigo meu aqui, um cara que trabalha no bairro, e ele falou uma coisa pra mim que é verdade. Às vezes a gente como treinador, quer ultrapassar barreiras, sabe, Éder? Então, assim, ó, às vezes eu quero pular um passo maior do que o minha perna alcança. Bah, Então, hoje eu tô no verdade. estágio. Eu vou errar muito ainda, tenho que aprender muito ainda, e eu só vou melhorar com esses erros. Então, eu coloco isso muito na minha cabeça, sabe? Utilizo os erros não de forma pejorativa para mim. Igual eu falei da situação da injustiça que eu cometi com o menino ali, não é uma coisa pejorativa para mim. É uma coisa que vai me ajudar a levar isso aí para frente. Porque todo mundo erra, né? É do ser Eu humano nem errar, né? acho que seja. Eu nem acho que seja um erro. Eu acho que é. Lembra aquele filme lá, Kung Fu Panda? O que, que o pai fala pro panda? Não são. Não existe certo ou errado, são somente escolhas. É escolha, cara. É escolha. Tipo assim, tu vai ser julgado por alguém de qualquer forma, independente do posicionamento que tu tens. Por isso que tem uma coisa assim, ó. O dia que a gente morrer, a gente leva uma coisa com a gente só. É a única coisa que vai. Nem o amor, cara, vai com a gente, porque ele é de Deus, volta para Deus. É a tua convicção. A única coisa que tu leva junto contigo é a tua convicção. Então, por isso que é importante tu ser um guardião de valores, um guardião das convicções. E olha que legal, quando tu alicerça esse arcabouço de valores, de equipe, time, treinador, comissão técnica, cara, bum, fica gigante o negócio. Fica enorme, cara. Essa é a grande batalha. Por isso que eu acredito que a psicologia hoje ela se torna essencial, porque ela consegue estruturar esse arcabouço emocional, mental, sabe? Vem dar um acréscimo de maturidade emocional para o ambiente. E maturidade emocional não significa idade, né? Significa compreensão das emoções. O que é difícil. Mas eu Muito concordo difícil, que né? se tiver um profissional, aleluia. Se não tiver, a gente tem que, como tu disse mesmo, é possível a gente ter acesso hoje às informações e poder fazer diferença na vida das pessoas. Agora, qual foi a grande diferença que tu fez na vida de algum atleta teu aí? Cara, assim, ó, eu trabalhei com muito atleta de 13, 14, 15 anos, né? E eu vejo que, assim, ó, o maior legado que a gente pode deixar na vida das pessoas é, primeiro o seguinte, né? O futebol, o futsal passa, né? Então, você deixar amigos, eu acho que é o Passa. principal. Você tem que ter amigos, certo? Sabe? Isso não pode influenciar nas suas Verdade. decisões, mas você tem que ter um impacto positivo na vida das pessoas. Agora, o maior é o respeito aos mais velhos. E não digo só aos pais. Eu digo, por exemplo, eu, quando trabalhei na base, vi que hoje os atletas, por exemplo, eu sou um jogador sub-17. Aí o cara pede, vai lá ficar de apoio para mim no adulto 5 minutos. Hoje, a maioria dos atletas não vê os adultos como um exemplo, sabe? Os caras, não, eu sou melhor que esse cara. O que eu faço, esse cara faz. Ele pode ter essa concepção, mas eu acho que a gente tem que ter não só um respeito, mas tipo uma idolatria com quem é mais velho, tá entendendo? De eu almejar aprender com essas pessoas. Porque isso é com os nossos pais, né? Porque eu trabalhei com atletas de 14, 15 anos, é uma fase de confronto, né? Entre pai e filho, pai e filho, pai e Total. filho. E você saber que admirar quem é mais velho que você, sabe? Eu, por exemplo, eu admiro, cara, os caras que são treinadores mais velhos, por exemplo, Ferretti, por exemplo, o Renatão, o Augustinho, eu respeito e admiro esses caras, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um respeito maior. Por exemplo, eu trabalhava com atletas adultos Cascavel consagrados, cara, Carlão, Diego, que jogou no Sorocaba, entendeu? Então, assim, eu admirava os caras e queria aprender com eles. Porque eu aprender com eles vai fazer, por exemplo, em relação a mim, que sou treinador, vai fazer eu talvez chegar no nível deles ou ser melhor que eles. Eu só vou ser se eu conseguir aprender. Então, hoje o meu foco é o quê? Deixar um impacto bom na vida das pessoas, gerar amigos pro resto da minha vida, gerar conhecidos, amigos, né? E poder sugar essas pessoas que são mais velhas, tá entendendo? Conseguir aprender o máximo de Total. conteúdo. Por isso que, assim, eu sou muito fã dessas lives, porque, por exemplo, você conversa com pessoa que você nunca mais viu, daqui a pouco aparece alguém que você nunca mais falou com a pessoa. Você aprende coisas em lives. Eu tava assistindo uma live
eu tava assistindo tua live com o Rafa até falou isso sobre a gratidão, né? Às vezes, Aham. assim, por exemplo, né, às vezes você não pode nem gostar da pessoa, mas você tem que ser grato ao que aquela pessoa te ensinou, tá entendendo? Que é o que eu sou grato. Eu me Concordo. sinto um abençoado, Éder. Porque eu tenho 22 anos, dificilmente você vai ver outro treinador com 22 anos, e não é porque eu, Eliabe, tenho um determinado status ou alguma coisa. É dos amigos e as pessoas que eu convivi. Eu sou orgulhoso de falar que trabalhei com o Fabiano, trabalhei com o Rafa, trabalhei com o Cassiano, trabalhei com o Batuta, o Gordo, que é um cara que sou extremamente grato a ele. O que o Gordo me melhorou de leitura de jogo, cara, é coisa que é piada, tá entendendo? Então eu vejo que o principal na nossa vida é gerar impacto e gerar felicidade nas pessoas, né? E quem são os caras que tu te espelha, assim, os principais? Fale três. Então, o Daniel Júnior, né? Que foi o primeiro cara que eu convivi com ele. E, pô, em 2018, eu tive a oportunidade de estar numa semifinal confrontando contra ele. Então, para mim, aquilo ali era uma coisa Que legal. grande, tá entendendo? Porque há 4 anos atrás eu vi o cara dar treino e, pô, de determinado tempo eu tô competindo contra o cara. O André Bié, né? Que foi, eu acho que é um cara que prova que existem diferentes tipos de líderes. Que o André Bié não é um cara ranzinza. Muito. O André Bié não é um cara que é o dito general. Não tô dizendo que tá errado, tá, Éder? Tô dizendo que eu me espelho nele, por quê? Porque ele fez as coisas da maneira dele, com a humildade que ele teve e gerou resultado, né? E eu vejo muito o caminho, assim, do Ferretti de não só da parte tática dele, mas o respeito que as outras equipes têm com o Ferretti como treinador, tá entendendo? Você vai jogar contra a equipe do Ferretti, os caras podem estar mortos, Éder. Você vai ter um respeito e um receio em relação aos caras. Tem uma coisa que eu almejo pra mim. Talvez daqui a Concordo. 30 anos os caras forem jogar contra o time do Eliabe e, pô, é o Eliabe, cara, ele é perigoso porque ele pode fazer isso, aquilo, sabe? Então são esses 3 caras, o Daniel, né, que hoje é tá aí na Crônia, eu torço muito pelo sucesso dele, o André Bié e o Ferretti. Fora os caras que eu sou grato. Ferretti é uma instituição, né? É uma instituição, cara. Então, fazer uma live com esse cara, eu assisto todos que tiver para poder estudar o mínimo que a gente puder aprender. Fora os caras que eu sou grato. Tem no YouTube lá. Então, eu fui, o meu mentor foi o Panga, né? Que é o que ia coordenar o projeto. E é o treinador agora de Criciúma. Ele foi o que deu tudo para mim, cara. Porque o meu início como treinador foi em relação a ele. Ele, o Pipoca, foi o cara que me bancou, tá entendendo? Porque, pô, você pensa Entendi. Você é presidente da associação. Você vai botar um treinador de 18 anos para treinar um time sub-15? Imagina a pressão que esses caras não tomaram, tá entendendo? E foram os caras que me deram Verdade. isso. Então, hoje eu sou muito, 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 muito grato a ele mesmo. E desses caras que tu tens como modelo, o que tu tem de característica em comum deles? Então, eu me assemelho, assim, muito, que eu penso que assemelho, né, ao Daniel Júnior por causa da adaptação de equipe. Eu já joguei de uma maneira no passado, ano retrasado era um outro modelo, entendeu? Então, as equipes do Daniel, se você for ver, são equipes adaptativas. Como se fosse um camaleão. A equipe que elas precisarem Reativas, aham. para poder vencerem um jogo, elas vão ser. E eu penso nisso. Trabalhei com o Cassiano, que é um cara que tem um modelo determinado, e eu te falo, cara, nenhum cara é mais confiante no modelo de jogo do que o Cassiano dele. Você tem que admirar o Cassiano porque ele tem 200% de certeza daquele modelo de jogo dele. E eu respeito e admiro, mas a minha maneira de ser é eu querer ter equipes que os jogadores consigam, dentro do jogo, se adaptarem a determinadas situações. Entendeu? Então eu vejo isso mais parecido com o Daniel, né? Utilizo conceitos do André Biel no meu jogo, né? Já tive times que marcaram a defesa quadrante confete, mas eu me inspiro mais no Daniel em relação a isso. Entendi. E o que tu carrega assim que é uma marca tua, que tu traz de casa, por exemplo? Tu falou bastante assim no respeito do pai e da mãe. Eu concordo muito contigo. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Então é fundamental que a gente tenha isso aqui mesmo. Eu concordo contigo. Pô, meus pais são tudo para mim, são os meus exemplos. Se eu for metade que eles foram para mim e ser para minha filha, pô, ela será uma mulher sensacional. Mas o que tu traz assim que é a essência para assim que tu traz aqui, pô, esse é o meu diferencial, que eu trago lá da minha casa, que tu construiu isso ao longo do tempo, porque liderança a gente constrói desde que a gente nasceu, né? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque assim, eu tenho só agradecer a minha mãe e meu pai, né? Porque eu nasci em São Paulo, né? Você sabe como é que é difícil a situação em São Paulo, você morar numa cidade grande, né? E meus pais sempre foram Oh, batalhadores. Então, assim, como teus pais também devem ter sido. Então, você vê eles passarem por aquelas situações difíceis e eles conseguirem se superar por causa de você, eu acredito que é é a maior massa, coisa. né? Porque, por exemplo, hoje que eu sou adulto, eu lembro de, por exemplo, situações muito complicadas que eles passaram,
mas eles demonstravam que as coisas estavam tudo bem pra gente não se preocupar. Tá entendendo? Pô, Então, que legal, cara. eu tento ser esse treinador pra minha equipe. Eu quero que os jogadores olhem pra mim e sintam segurança como eu sentia segurança com meus pais quando eu era novo. Tá entendendo? Então, eu penso nisso. Eu sou um cara que, toda hora, se você me seguir no Instagram, toda hora tem foto da minha mãe e do meu pai, porque eu sou muito grato a eles, né? Tá longe do Brasil, como foi que foi muito difícil pra Que mim, legal, cara. né? Mas eu creio que, por exemplo, a gente é como se fosse um capitão do navio, né? E como os nossos pais são pra gente. Eu tô ali servindo ao navio, eu quero que eu olhe pro meu capitão e ele me passe segurança. Então eu quero ser o treinador que o jogador confie que o Eliab vai arrumar uma maneira da gente sair dessa situação. E vai dar certo, né? E vai Exatamente, dar certo, né? cara. Porque eu falo assim, ó, no É, Cascavel, eu, o Rafa e o Batuta, porque em Cascavel teve 2 preparadores físicos, né? O Batuta no início do ano e depois o Rafa. Às vezes o jogador tá ali no jogo, Éder, isso eu tô falando do adulto, certo? O cara, às vezes, não importa se o que tu tá falando é certo ou errado. O cara quer ter um caminho para poder seguir, quer que alguém dê uma luz para ele. E o que é treinador, e verdade. eu como auxiliar, preciso ser esse tipo de cara, sabe? Eu preciso ter impacto dentro do Direcionador. jogo. Que eu fale assim, ó, vamos fazer isso, aquilo. Não importa se seja certo ou errado. Que o cara confie em mim e faça com a total certeza que aquilo ali vai dar certo. Eu vejo que esse é o maior impacto que um treinador pode ter dentro de uma equipe. É, e consegue ter isso se tu despertar esse tipo de emoção positiva. Agora, tu tá trabalhando com futsal feminino. E qual a grande sacada do futsal feminino? Então, assim, ó, eu vejo que, por exemplo, da parte tática, a transição é o que mais diferencia os jogos, né? Eu assisti mais, tô há 2 meses já acertado com a equipe da Stein, que é o Eliberto, que é um empresário que ele é patrocinador do futsal masculino e ele banca o projeto inteiro. Sou muito grato a ele. Que Eu legal, trabalhava cara. feminino antes de ir para o Emirados Árabes, né? Então, assim, ó, primeiro, por que eu aceitei vir pro feminino? Porque eu já consegui ter sucesso a nível regional no futsal de base, já consegui trabalhar com grandes nomes do adulto, e hoje eu quero aprender com o futsal feminino. Ter resultado e aprender junto com o futsal feminino. Só que a grande diferença é você não usar como espelho o masculino. Porque são dois times diferentes. Total, São né, dois estilos cara? diferentes. Pô, que E eu não tô legal. falando nem em relação a homem e mulher, tá? Eu tô falando que um jogo diferente, como o jogo da base é diferente do adulto. Não é a mesma coisa. Tá entendendo? Então você, porque, por exemplo, às Os vezes eu tempos posso, são outros, né? Exatamente. pô, Fisiologicamente, a eu resposta é posso dar um outra. treino. Isso, eu posso te dar um treino e, pô, no masculino os caras fazem isso aqui, no feminino elas não conseguem fazer. E eu caí nessa cilada. Porque tem muitas coisas, por exemplo, o feminino, eu penso que elas são mais obedientes taticamente. Se você explicar uma coisa São. para mim acreditar, elas são mais organizadas. Para elas ser organizada é fácil. O atleta masculino já quer mais tomar decisão por eles. Agora, a parte da transição, eu vejo que o mais importante é a parte mais importante do jogo feminino. E você saber lidar com isso, né? Mulher tem a emoção um pouco mais à flor da pele, né? Elas Então, eu têm ia para perguntar falar, isso aí. Pode falar agora. o que elas têm para falar, elas vão falar para você, elas não vão te esconder, elas vão chegar e vão falar, ó, eu acho que isso tá errado, tá isso, aquilo. Que isso para mim eu vejo como uma parte boa, e eu vejo que a parte da motivação feminina é igual a da masculina. Você tem que ter um porquê fazer as coisas, sabe? Por que a gente está aqui? Por que a gente está treinando? Por que eu estou investindo meu tempo em poder estar treinando? Você explicar isso para a parte feminina e masculina é a mesma situação. Então, você conseguir motivar as atletas é a parte principal, como é a parte do masculino. Né? E eu sou muito grato pela oportunidade que o Eliberto me deu, né? O Rafa é o meu preparador físico no feminino. Sou abençoado de ter ele junto do feminino comigo, né? Aprendo demais. Ele é fera. Aprendo demais com as meninas. Aprendo demais. Por exemplo, o Anderson é um cara que me ajuda demais. A gente conversa direto. O Anderson do Telemaco Borba. Então eu assisti muito Ah, o vídeo de Anderson jogo. Valério. Pô, O meu Anderson é irmão. fera. Uma resenha ele, né? Ó, pô, tá louco. Então eu vejo assim, ó. Esse primeiro momento, eu fui atrás de estudar vídeos de jogos, conversar com treinadores, conversei com o Wilson Saboia, que é o treinador da seleção, tudo que é tipo de live, de conteúdo que eu posso ver, eu vejo, e eu vou cometer meus erros, mas eu tenho a sensação de que eu me preparei para isso. E hoje eu sou confiante no meu trabalho como treinador de futsal feminino. E pra onde é que tu vai? Então, por exemplo, amanhã de manhã eu tô voltando para Cascavel. Esse Não, ano eu fico na... Não, eu falo de modo geral. de modo Teu geral, sonho, tuas metas. então, cara, eu tenho o sonho de, por exemplo, ser campeão da Liga Nacional do Brasil. Acho que na minha opinião, é o campeonato mais difícil do mundo, né? É a Liga Masculina. E eu quero um dia ser reconhecido pelos valores que eu passo para as pessoas, sabe? Que o Eliab foi campeão com esse valor, esse valor, esse valor. Ser grato sempre, né? Agora, por exemplo, chegar numa seleção brasileira, poder disputar uma Copa do Mundo é uma coisa que eu acho que todos nós treinadores temos esse determinado sonho, né? Total. Não tenho pressa hoje para isso acontecer,
Hoje preciso me preparar muito para qualquer tipo de desafio, como estou me preparando para a equipe feminina. Mas eu vejo que a gente chegar no lugar onde a gente chegou, tendo as nossas convicções e com os nossos valores, é o principal para qualquer pessoa que quer ter sucesso, né? O que tu acha que pode te fazer dar um passo atrás? Do que tu tem medo, por exemplo? Ah, eu tenho medo de... Cara, uma pergunta boa assim. Uma coisa que eu tenho muito medo, Éder, é de não ser injusto, mas, por exemplo, assim, eu sou muito receoso com... Travou? Deu Volta? travado aí? Travou. Tá, então Deu. eu tenho muito receio, assim, de... Pela minha empolgação que eu tenho, às vezes tomar a decisão errada de para onde ir. Porque eu sou muito empolgado, sabe? O Entendi. cara me liga, pô, ele Aham. precisamos do projeto tal, 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 tal. Eu ó, por exemplo, eu já Eu fiz vou! com o Cascavel e foi uma coisa que foi muito boa para mim, tá entendendo? Sou muito grato ao Cassiano. O Cassiano me ligou numa sexta, no domingo eu já tava enjoçado a fonte de carro Cassiano para Cascavel. Então, assim, eu sou muito empolgado em relação a isso, sabe? Então, isso talvez no futuro é uma coisa que eu tenha que pensar mais. Essa para vir para o feminino foi uma coisa que foi muito pensada. Futsal feminino é uma coisa que cresce demais, tanto como o futebol, certo? Existem equipes muito competitivas. A gente vai enfrentar a Telêmaco Cianorte, que é um nível extremamente alto, Éder, sabe? Que vai me fazer melhorar Total, dentro sei, daquilo, conheço. fazer a gente melhorar. E o projeto com pessoas sérias, né, cara? O Eliberto é um cara, um empresário, uma pessoa muito séria, uma pessoa boa, que eu prezo muito por isso, sabe? Que é as pessoas boas, você conviver com pessoa que é séria, que é honesta, que é duro quando tem que ser, mas é sempre leal a você ali. E eu acho que isso é o maior medo que eu tenho, que no futuro, hoje eu já sei um pouco melhor sobre isso. Para vir feminino, pensei muito bem, analisei muito bem o contexto geral do Paraná. Paraná é um estado que o futsal é muito forte, né? Eu já fui, Muito. eu tô numa cidade que eu já conheço a cidade, então isso pesou bastante para mim. E, cara, eu tenho total confiança que ali, eu, junto com o Heriberto, junto com o Marcos Pi, que é o nosso assessor de imprensa, rapaz que fez a arte ali, que é um cara extremamente competente, e a Vanessa, que é a supervisora do nosso time, a gente vai conseguir elevar o nome do feminino da Stay à frente e, se Deus quiser, competir um dia com o time do Thunders, do Telêmaco, do Cianorte, do Cleverson, né? Em nome de conseguir Jesus. levar isso à frente, em nome de Jesus. E agradecer também o Macanhão, que é o nosso cargo-chefe, o cara que faz tudo para nós lá em Cascavel. Ó, eu vou te falar um negócio aqui, porque os caras estão mandando. O Ariel, quero te entregar o convite do casamento. Endereço é no Paraná ou em Dubai. E aí o Thiago falou que Capiva ele recebe também. E lá em Capiva, manda, foi isso que eu entendi. Manda lá em Capivari, né, Thiago? Cara, esse cara é fera, Éder, o Gordo, cara. Ó, vou te contar uma que o Gordo já fez comigo, tá? A gente tava jogando um jogo de um campeonato regional adulto, certo? Ele nem precisava ir no jogo. E ele em todos os jogos nossos, todos, do Sub-20. Olha, ele tava vendo uma situação que eu não tava vendo dentro do jogo. E ele se dispôs aí no intervalo conversar comigo. Olha, eu posso tentar explicar isso pros caras total. Então, se assim, um cara que é treinador do adulto, um cara que é vencedor, um treinador jovem, o cara se dispôs a me ajudar. Tá entendendo? Então, por isso que eu sou muito grato tanto a ele, quanto ao Cassiano, quanto ao Fabiano. Fabiano é um cara que me falava sempre as verdades, sabe? Sabe aquela pessoa dura que fala sempre as verdades pra você? Sei. Eu agradeço demais ao Gordo. E ele sabe que não é demagogia isso aí, né? Porque eu sou muito grato. E a pessoa desse cara, o Éder, é uma pessoa sensacional, cara. Ele, o Eduardo ali, o Caio, que trabalham tudo junto, são pessoas extremamente sérias, né? A gente precisa aprender uma coisa na vida, que a gente ganha para solucionar problemas. Quanto mais problemas tu resolver, mais benquisto tu vai ser nos lugares e mais gente vai ganhar. Né? Então, o Gordo tá fazendo o que é para ele fazer, né, cara? E olha só, a mensagem que ele passa para ti é a mesma coisa que tu aprende também. Tu vai agir da mesma forma tanto quanto ele com os mais novos. Essa é a grande relação. A grande sacada de tudo é isso aqui. E o perfil de líder que tu segue te motiva e te inspira a fazer com que novos líderes surjam de acordo com aquilo que tu tens também. Vou pedir licença para ti, Léo, só para fazer um comercialzinho aqui da marcação Y do Flavinho, do Flávio Cavalcante. Pode fazer aí, cara. Pô, ele tem os documentos lá para todos vocês, ele tem vídeo aula, ele tem atividades que vão respeitar a progressão pedagógica do mais simples para o mais complexo. Tem posicionamento da defesa Y. Tem 2 modelos de defesa Y nos estudos que ele fez. Ele tem defesa pressão, na linha 1, na linha 2, na linha 3, na linha 4.
Ele tem todos os conceitos, tem atividades e tem ensinos e vídeos explicativos com os jogos. A Ele didática dele narrando é e muito comentando. boa, né? A didática dele é sensacional. Então, ó, para quem está assistindo a minha live, se entrar lá e falar que viram na minha live, ele faz por R$ 47. O preço é, se não me engano, 87, ele está fazendo por 47 para quem fala É um que viu na minha conteúdo muito live. legal mesmo. É um treinador que eu acompanho Ah, ele é bastante. fera. Eu escuto muito podcast Ele é dele, ele tem fera. um podcast, né? Eu escuto Ele tá diferenciado também, né? Então, eu acompanho bastante. Não é demagogia, porque eu nem sabia que você ia fazer propaganda, né? Mas é um conteúdo bem legal mesmo, cara. O cara tem que respeitar bastante. Ah, sempre foi. O Flavinho sempre foi. Ele sempre foi. Agora, Eliabe, a gente, ó, cara, eu nem vi passar a hora aqui, a gente já tá perto de acabar isso aqui, cara. Pô, foi muito legal. Quase uma hora já, né? E eu quero quase uma hora, deu 57 minutos. Eu olhei agora, eu acho feio uma coisa que eu faço, que é não avisar e quando vê aparece os segundinhos acabando ali, cara. Agora eu já estou preparado para acabar daqui 3 minutos. Agora fala para mim, o que tu tem de gratidão ao futsal? O que significa o futsal na tua vida, assim? Então, futsal, por exemplo, principalmente nessa última ida ao Emirados, proporcionou eu ajudar minha família, né, cara? Acho que é o principal que todo mundo quer, né, Ed? Caramba! Hoje eu tenho um emprego, né? Hoje eu tenho uma condição financeira muito boa, né? Para minha condição de vida, o que eu considero importante. Consigo ajudar meus parentes, consigo ajudar minha família, consigo ajudar meu irmão. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, ano passado, cara, meu irmão era roupeiro do Tubarão. Eu tava num jogo em Cascavel, meu pai e minha mãe vendo o jogo, meu irmão num banco de reserva e eu no outro. Meu irmão tem 18 anos. Então eu vejo que é uns legal, momentos cara. assim, que proporciona pra gente, por exemplo, eu sou corintiano, né, de coração, torço no futebol de Campo Corinthians. Eu pude ir num jogo, ficar dentro da quadra, num jogo contra o Corinthians. Pude conhecer caras como André Bier, caras como Ferretti. Ter esse contato e as amizades que a gente tem, eu acho que é o primordial, sabe? E eu sou muito contador de histórias. Se você sentar num dia para fazer um churrasco comigo, vou te contar histórias 24 horas. Os caras que estão aí sabem, né? Então você conseguir ter contato com as pessoas e criar um vínculo, sabe? Eu vejo que é o mais importante. O futsal me deu isso. Porque eu sempre fui muito imperativo e gostava de conversar e gostava de ter amizade com as pessoas e o futsal me deu isso. Hoje eu tenho amigos no Paraná, tenho amigos eu também. no São Paulo, tenho amigos de todo lugar. Então, assim, você, por exemplo, tem o Gordo, o Cassiano, porque são treinadores que, por exemplo, mesmo depois que a gente hoje sabe que é muito corrido para todo mundo, né? Mas você tem um vínculo de amizade, eu me sinto amigo dele, sabe? Cassiano, que legal, cara. Eu fui ali até falar com ele. Eu me sinto amigo dos caras e você fazer essas amizades é o mais importante, porque o futsal passa, né? Uma hora você vence, outra hora você perde. Agora, eu poder chegar nos lugares e dizer que eu sou amigo, por exemplo, do Fabiano, de um cara igual o Batuta, do cara igual um Gordo, um Cassiano, para mim é o mais especial, sabe, Edro? Eu tenho isso comigo. Talvez seja Concordo contigo. Da minha parte, mas eu tenho isso comigo. O futsal me deu. Não é. Muito pelo contrário. Tem muito mais gente legal no mundo que gente ruim. Acontece que a gente fica subjugado por causa das barbáries que as pessoas más fazem. Mas eu tenho certeza que, assim, ó, a gente precisa de mais gente como tu no mundo. O Eduardo Santana, ele tá falando que tu fala muito. Meu Deus do céu. Gosta de conversar comigo também, o Eduardo. Gosta de resenha, Eduardo, né? Gente boa, cara. Gente boa, é. Ele é. Um grande líder aí, que daqui a pouquinho ele tá voltando aí ativa de novo. Ele é um cara também sensacional também. Então, a gente precisa de mais gente assim do bem, preocupadas com coisas que vão além da questão de quadra de jogo. Muito mais. Tu falaste que é corintiano, o treinador do Corinthians é meu parceiro, Thiago Nunes. Meu irmão. Ele escolheu o futebol e eu escolhi o futsal. É igual eu, nós tomamos uma lição. Nós somos mais apaixonados, né? Não sei, ele também, sempre foi. Sempre foi. A gente tem muita história para contar. As lives da madrugada diz que gosta também. Se tu gosta das lives da madrugada... Às vezes eu ligo, o Gui sabe, eu fiz uma live com o Gui é um grande treinador aí, trabalha em Capinzal hoje. E eu faço, sabe por quê? Porque o que eu te falei, às vezes na live te proporciona, por exemplo, entra gente aqui que há um tempão você não fala. Então você conversa... Eu fazer uma live com o Guilherme também. Esse cara é fera, cara. Então assim, você fazer coisa boa, eu não tô fazendo coisa ruim, tô dando risada com meus amigos. Tá acabando, 2 segundos,